Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Python baseado no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. Eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo, que isso ajuda com que o YouTube leve o nosso trabalho a cada vez mais pessoas, ok? Também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se e você pode ser apoiador do canal por apenas R$5 por mês, ok? Antes disso, um aviso sobre como vai funcionar a estrutura do nosso curso. Como a gente está se baseando no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python, e esse livro ele começa com uma breve introdução sobre a linguagem Python, antes de entrar na parte de automatização de tarefas, a gente optou por seguir essa mesma estrutura. Então vamos primeiro conhecer a linguagem Python, o terminal, né, e como utilizar a linguagem, as instruções da linguagem Python, para depois entrar nessa parte de automatização de tarefas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, para chamar o Python no nosso terminal aqui do Shell, eu vou digitar Python 3 e apertar Enter. Aqui vai aparecer um aviso com a versão do Python e eu vou ser encaminhado para esse outro prompt, com 3 sinais de maior que. Esse aqui é o nosso terminal do Python. Eu posso apertar Ctrl L para limpar a tela, ok? E se eu precisar sair desse terminal do Python, aperto Ctrl D. Ctrl D de dado eu saio, né? E se eu quiser voltar, basta chamar de novo o Python 3. Ok? Eu também posso utilizar a função quit, passando quit, né? E os parênteses aqui da minha função. Ao apertar Enter, eu saí também do terminal. Ok? Voltando lá para o Python 3, Ctrl L. Então está aqui o meu prompt do Python. É o meu prompt, né, do meu terminal do Python aberto aqui. É bom destacar que o Python ele é uma linguagem interpretada. Então, nesse sentido, ele está muito mais próximo, né, lá da nossa linguagem Shell Script do que da nossa linguagem C. A linguagem C é uma linguagem compilada. Então, a gente precisa passar por uma etapa de compilação utilizando um software chamado de compilador, que vai traduzir o nosso código-fonte para um executável em linguagem de máquina. Vou apertar aqui Ctrl D rapidamente. Lá na linguagem C a gente está utilizando o GCC. Então eu escrevo GCC, o nome do programa .c, -o e o nome do meu executável. Pode ser nome.x. Essa etapa aqui é a tradução do meu código-fonte escrito em nome.c, do meu executável nome.x. E aí para executar, eu vou utilizar /, o nome do meu executável. Ok? Essas etapas eu não preciso fazer aqui na minha linguagem Python. Né? Por exemplo, aqui no terminal do Shell, eu poderia digitar diretamente um comando. Echo, vou colocar aqui no echo mensagem qualquer. Comando echo é para exibir uma mensagem na tela. Ao apertar Enter, ele me retorna o resultado desse comando. Então, nesse sentido, o Python é muito mais próximo dessa segunda linguagem, né, do que da primeira, ok? Eu vou colocar aqui de volta Python 3 e voltar lá para o nosso terminal do Python. Ctrl L para limpar a tela. A primeira instrução que a gente vai utilizar é a instrução mais básica da linguagem, que é a nossa expressão. Uma expressão ela vai ter dois valores, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, um operador, por exemplo, o sinal de mais, e um outro valor. Então eu tenho aqui dois valores e tenho um operador, ok? Ao apertar Enter, essa expressão ela vai ser avaliada para um único valor. Exatamente como a gente executou, né, o comando echo lá no nosso terminal do Shell. A gente passou um comando para o terminal e ele me retornou uma resposta. Aqui no caso ele fez a avaliação dessa expressão, 2 mais 2 igual a 4. E a gente vai ter, né, os operadores que vão nos permitir fazer as 4 operações aritméticas básicas. Por exemplo, 2 menos 2, né? O sinal de menos para fazer a subtração. O sinal de vezes no Python vai ser esse asterisco. Okay? Então, 2 vezes 2, 4. E a divisão, 2 sobre 2, é feito com a barra. Okay? Percebam a diferença entre essas 4 respostas aqui, esses 4 resultados. Esse aqui é o número 4, 0, 4, todos eles sem parte decimal. Mas aqui esse número, né, ele possui parte decimal. Ok? Então isso significa que essa divisão ela é feita
né, e traz como resultado, né, um número com parte decimal. Se eu quiser fazer essa divisão, que essa divisão retorne um número inteiro, ou seja, sem parte decimal, eu faço 2 barra barra 2. Essas duas barras são outro operador, tá, que vai fazer essa divisão agora no campo dos números inteiros. Ao apertar Enter, eu tenho o resultado aqui 1, sem parte decimal, ok? Também tem operadores que são bastante importantes, mas são menos comuns, né? Como o operador de potenciação. Vou apertar Ctrl L aqui. Se eu quiser, por exemplo, 2 ao quadrado, eu passo 2 asteriscos e o número 2. Essa aqui é a base, né? Eu estou na base 2, né? E eu estou elevando ao quadrado. Esses 2 asteriscos são um operador que significa para realizar a operação de potenciação. Então, essa aqui é a potência. Ok? Então, isso aqui é 2 elevado ao quadrado. Quando eu apertar Enter, eu vou ter 4. O resultado é 4. Se eu quiser 2 elevado ao cubo, asterisco, asterisco, 3. Que é 2 elevado ao cubo, que é 8. Ok? Se eu quiser, por exemplo, o resto de uma divisão. O resto de uma divisão, por exemplo, 1 sobre 2, eu vou ter como resultado meio. Se eu fizer essa divisão no campo dos números inteiros, 1 barra barra 2, né, o resultado dessa divisão é 0 e o resto deveria ser 1. Para ter o resto dessa divisão, eu utilizo o operador %. Esse operador vai me retornar o resto de uma divisão. Então, ao apertar Enter, eu vou ter exatamente o resto dessa divisão 1 sobre 2, ok? Cujo resultado é 1. Assim a gente aprendeu a utilizar os operadores básicos da linguagem e o nosso terminal, né, do Python. Lembrando que para sair, basta apertar Ctrl D ou utilizar a função quit. Ok? Então, por essa primeira aula é só, e até a próxima.